Uma das principais vantagens da Rússia na guerra da Ucrânia é atacar constantemente a retaguarda ucraniana com mísseis e drones de territórios ocupados. A vantagem persiste, mas com o apoio dos Estados Unidos, a Ucrânia quase alcança a paridade. Nova arma dos Estados Unidos pode mudar a guerra na Ucrânia e tornar a retaguarda russa uma zona mortal inédita. A Rússia não pode impedir o que vem aí. Em 2 de fevereiro, o Warzone, ou TWZ, anunciou que a última etapa no desenvolvimento de uma nova arma vital foi concluída. O enferrujado Dagger decolou. Não só isso, mas ele completou uma fase de testes que, segundo o TWZ, aproxima esse míssil de cruzeiro econômico de chegar à Ucrânia. A Força Aérea dos Essaysky Seals revelou novos detalhes sobre um teste real de seu novo míssil. É um dos 2 tipos de munição de ataque de longo alcance, ou ARAMS, desenvolvidos em um programa que enviará milhares desses mísseis para a Ucrânia. Voltaremos a esse ponto em alguns instantes. Primeiro, o teste da Força Aérea foi um sucesso retumbante. No entanto, há alguma confusão sobre quando ele realmente aconteceu. A Força Aérea dos Essaysky Seals anunciou em 30 de janeiro um teste de fogo real bem-sucedido no campo de testes de Eglin, em 21 de janeiro de 2025, o que, segundo eles, é menos de 16 meses desde a concessão do contrato inicial para o desenvolvimento do míssil. A TWZ cita a mesma data, mas a Defense Express acha que pode ser erro de digitação. Eles afirmam que a data real deve ser posterior, e o veículo explicou o motivo. O desenvolvimento dos novos mísseis de cruzeiro do programa ERAN para a Ucrânia não começou em 2023. O pedido de propostas que antecedeu a seleção dos concorrentes e a assinatura do contrato começou em 31 de janeiro de 2024, seguido pela encomenda de outubro, o que explica o prazo de 16 meses. Qual das 2 datas está correta? Se a da Força Aérea dos Essaysky for correta, isso é importante, e ainda não foi alterada no momento da criação deste vídeo, então a adaga enferrujada pode estar muito perto de seguir para a Ucrânia. Um teste de fogo real feito há mais de um ano indica que ajustes na adaga enferrujada já foram concluídos ou estão avançados. Se a Defense Express estiver certa sobre o erro, a Ucrânia pode ter que esperar mais, caso o teste não tenha mostrado que a adaga enferrujada está pronta. Data. Deixando a confusão de lado, há uma manchete simples. A adaga enferrujada foi testada com sucesso. O general de brigada Roberto Lyons, terceiro executivo responsável pela aquisição de armas dos EZEWA, elogiou rapidamente o teste bem-sucedido. Ir de contrato à demonstração de fogo real em menos de 2 anos prova que entregamos capacidade letal e econômica rapidamente, disse ele. Assim reconstruímos as Forças Armadas, capacitando equipes e parceiros da indústria a eliminar burocracia e fornecer as ferramentas necessárias aos combatentes. O punhal enferrujado teve um ciclo de desenvolvimento rápido, independentemente de qual das datas mencionadas anteriormente esteja correta. Embora a Força Aérea dos Essaysky Seals não cite o míssil de cruzeiro no comunicado, TWZ e Defense Express afirmam que as fotos do teste divulgadas mostram claramente que esta arma foi testada. As fotos mostram o punhal enferrujado descendo verticalmente sobre um alvo parado e sua ogiva real detonando. No momento, não está claro qual plataforma aérea foi usada para lançar o míssil. No entanto, se esses ARAMS estão indo para a Ucrânia, isso provavelmente significa que F-16S estiveram envolvidos no teste, ou serão compatíveis com o punhal enferrujado quando ele estiver pronto. Já citamos o programa ERAN antes, como dissemos no vídeo. O míssil punhal enferrujado integra o ERAN. Milhares de mísseis de cruzeiro chegarão à Ucrânia, cortesia dos Essaysky Seals. Jane soube do acordo do ERAN em setembro, sabendo que ele foi assinado em 28 de agosto e resultará na entrega pelo ZDOEL de 3.350 módulos do que eles chamam de Sistema de Navegação Inercial GPS embarcado para a Ucrânia. A Defense Express diz que o programa visa fornecer mísseis baratos à Ucrânia. Os 3.350 ARAMS que chegarão ao país custaram apenas 825 milhões de dólares e foram financiados pelos parceiros europeus da Ucrânia. Isso equivale a cerca de 246 mil dólares por míssil. Isso possibilita que a Ucrânia compre ainda mais futuramente. Veja a Ucrânia como zona de testes de combate. O punhal enferrujado superou seus testes iniciais com louvor. Se a Ucrânia mostrar que o míssil pode causar grandes danos a alvos russos, buscará comprar mais. A Ucrânia também mostrará que o míssil funciona em combate. Assim, aumentará a demanda e garantirá que a Zone 5 Technologies, fabricante do punhal enferrujado, receba pedidos suficientes para produzir muito mais unidades.
Essas são todas preocupações para o futuro, mas, como você vai descobrir em alguns instantes, o que sabemos até agora sobre o punhal enferrujado sugere que esse será um míssil que toda nação ocidental vai querer. Antes disso, o punhal enferrujado não é o único míssil em desenvolvimento no projeto ERAN, como destacou a 24 Mídia em 3 de fevereiro, após o teste bem-sucedido do míssil. Uma empresa chamada Co-Aspire está desenvolvendo um míssil de cruzeiro que segue um conceito semelhante, embora não esteja claro se esse míssil já passou por algum teste de disparo real. A Co-Aspire afirma que seu míssil de cruzeiro rápido, adaptável e acessível, RASM, realizou com sucesso voos de longo alcance, conforme vídeo no canal da empresa no YouTube. Além disso, ainda não vimos muito sobre o RASM. A Ucrânia não se importa com isso. O teste de fogo real do Rusty Dagger mostra que pelo menos um ERAM alcançou um marco importante, indicando um grande avanço para o Rusty Dagger, mais próximo de integrar o arsenal crescente de armas da Ucrânia para atacar a retaguarda russa. Entre elas está o Ruta Bloco 2 míssil de cruzeiro criado pela empresa Destinos. Segundo a United 24 Mídia, esse míssil de cruzeiro é uma evolução do míssil Ruta, usado pelas forças de defesa ucranianas desde dezembro de 2024. Os detalhes sobre o uso desse míssil e a previsão do Ruta Bloco 2 para a Ucrânia são limitados. O principal é que a Ucrânia está suprindo uma lacuna de mísseis de cruzeiro com essas armas. Como você verá, preencher essa lacuna é essencial para a Ucrânia. Voltando ao Daga enferrujada, tudo indica que esse míssil será um importante trunfo para a Ucrânia. Segundo a Defense Express, o míssil seria altamente preciso e pode carregar uma ogiva de cerca de 227 quilos ou 500 libras. Em termos de impacto, isso o torna aproximadamente equivalente a muitas das bombas guiadas que a Rússia tem lançado sobre as cidades ucranianas nos últimos anos. Além dessa ogiva de 500 libras, acredita-se que o Rusty Dagger seja capaz de percorrer até 400 quilômetros ou cerca de 248 milhas. Isso indica que seu alcance supera o dos mísseis Attack-Ms recebidos pela Ucrânia do Zepostol-Sewa, também usados para atingir alvos na retaguarda russa. Alegadamente, o Rusty Dagger também pode atingir uma velocidade máxima de Mach 0,6 e é preciso dentro de 10 metros ou cerca de 32 pés do alvo. A TWZ destaca ainda que o míssil possui ogiva de explosão ou fragmentação. Acredita-se que ele tenha certa capacidade de penetração, tornando-o potencialmente uma boa opção contra alvos fortificados. Também há um vídeo publicado em junho de 2025 que mostra como é o Rusty Dagger em voo. O vídeo foi gravado antes dos testes de disparo real, considerando correta a data da Força Aérea dos IPCCs, e traz informações úteis sobre o novo míssil. Chefe, um dos motivos é que a Zone 5 Technologies fez o Rusty Dagger para oferecer várias opções de lançamento, e que o motor do míssil é acionado sem qualquer tipo de pirotecnia, o que presumivelmente reduzirá sua assinatura térmica durante a fase inicial, tornando-o mais difícil de ser interceptado. O míssil navega autonomamente e pode voar rente ao solo usando-o para se orientar. Novamente, isso é ideal do ponto de vista de neutralizar as defesas aéreas da Rússia. Quanto mais baixo o míssil voa, menor a chance dessas defesas aéreas detectarem e atirarem nele a tempo. Aliás, o RASM que a Co-Aspire desenvolve tem especificações parecidas. É um míssil impresso em 3D que tem aproximadamente o mesmo tamanho físico da bomba GBU-30 e 8, ou Mark 82, cada uma pesando 500 libras. O RASM pode ser integrado a qualquer aeronave que transporte a GBU-30 e 8, indicando que foi projetado pensando na compatibilidade com aeronaves soviéticas da Ucrânia. Aqui estão os resultados do programa ERAN em ação. O programa, especialmente o Rusty Dagger, terá grande importância para a Ucrânia. Ele vai mudar tudo sozinho. Se é esse tipo de informação que você busca, inscreva-se no The Military Show. Explicamos tudo assim semanalmente em nossos vídeos. No vídeo, dissemos que o Rusty Dagger e outros mísseis de cruzeiro que chegarão à Ucrânia terão grande impacto nas capacidades de combate do país. O que isso significa é que a Ucrânia vai ganhar a capacidade de atingir alvos russos que atualmente estão fora do alcance da maioria das armas que ela tem em seu arsenal. O TWZ relata que nem mesmo as bombas guiadas de precisão fornecidas pelo Ocidente são capazes de atingir tão profundamente quanto o Rusty Dagger. No entanto, o novo míssil de cruzeiro americano pode atingir um alvo com mais ou menos o mesmo tipo de força que essas bombas planadoras conseguem oferecer. Seria impreciso afirmar que a Ucrânia não possui opções para atacar a retaguarda russa, inclusive nas regiões ocupadas do país.
Muitos dos drones de longo alcance da Ucrânia são mais do que capazes de cumprir essa função. No entanto, do ponto de vista do alcance, a Ucrânia vai querer preservar o máximo possível desses drones para ataques em território russo. A Ucrânia também vem desenvolvendo drones de alcance médio, que, como o nome sugere, podem atingir áreas intermediárias que os drones FPV não conseguem alcançar, e os drones de longo alcance são valiosos demais para serem usados nesses casos. O Stepov Vita é um bom exemplo. A United 24 Mídia noticiou o lançamento desse drone em fevereiro, destacando que ele tem um alcance de 70 km ou 434 milhas e pode carregar uma ogiva de 5 kg ou 11 libras. Uma arma útil, mas essas especificações mostram por que a Ucrânia precisa de mísseis de cruzeiro. Como o punhal enferrujado, o Aeron americano alcança mais de 4 vezes a distância e ataca com 100 vezes o poder de fogo do Stepov Vita, o que inevitavelmente faz dele a melhor escolha para muitos dos alvos que a Ucrânia vai querer eliminar, e esses alvos são numerosos. Segundo o TWZ, o alcance e poder do punhal enferrujado fazem dele uma ótima opção para destruir centros logísticos russos, defesas aéreas e instalações de comando e controle. Se for verdade que esse míssil penetra alvos, o punhal enferrujado será ideal contra aeródromos. A Rússia provavelmente não conseguirá detê-lo, caso ele seja usado para atravessar hangares onde as aeronaves estão armazenadas, se a Ucrânia for autorizada a usar o míssil dentro do próprio território russo. Ele também poderia ser muito eficaz em limitar a capacidade industrial militar da Rússia por meio de ataques devastadores a refinarias de petróleo e instalações de produção. Talvez os drones ucranianos de longo alcance não consigam realizar isso. A palavra permitido pode indicar um possível problema. Permitir que a Ucrânia use a adaga enferrujada na Rússia ainda é tema de debate. Já dissemos que o novo míssil de cruzeiro alcança distâncias maiores que os Atacms fornecidos pelos Estados Unidos à Ucrânia. Esses mísseis estiveram no centro de uma polêmica em 2025, quando o Wall Street Journal revelou que o Pentágono vinha silenciosamente bloqueando o uso deles pela Ucrânia contra qualquer alvo que não estivesse dentro do próprio território ucraniano durante grande parte do ano. Em agosto, o jornal informou que os Gestapas Siła criaram um novo sistema de permissões no fim da primavera, permitindo vetar o uso dos ATACMS. 2 oficiais não identificados disseram que sabiam de ao menos uma vez em que a Ucrânia tentou atacar um alvo na Rússia com ATACMS. Mas esse pedido foi rejeitado por esse novo mecanismo de revisão. Segundo relatos, esse mecanismo também dá ao secretário de defesa dos Siła, Pete Hegseth, a decisão final sobre o uso dos ATACMS pela Ucrânia. Um pedido ucraniano já utilizou esse novo mecanismo de revisão. Em novembro, a NBC informou que a Ucrânia atacou alvos militares na Rússia, considerado um avanço importante após revelações do Wall Street Journal. O ataque marcou a primeira vez que a Ucrânia declarou abertamente ter usado ATACMS dentro da Rússia, desde que recebeu permissão para isso, em novembro de 2024. Sabemos que um pedido pode passar pela revisão dos Siła, se esse mecanismo ainda existir. O ponto principal é que o Rusty Dagger e o RASM podem ter restrições parecidas. Se for o caso, a Ucrânia precisará pedir permissão sempre que quiser usar mísseis projetados para atingir a Rússia em seu objetivo original. Se a Ucrânia conseguirá essa permissão, vai depender muito de para onde os ventos políticos estiverem soprando no momento em que os pedidos forem feitos. Parece que as restrições do ataque MS não se aplicam à Ucrânia ao atacar alvos russos em território ocupado. Assumindo o mesmo para o Rusty Dagger e o RASM, a Ucrânia ao menos receberá uma arma capaz de causar sérios danos à retaguarda russa dentro do país. E lembre-se, cada posto de comando ou nó logístico destruído enfraquece muito os ataques constantes da Rússia contra as defesas da Ucrânia. Isso mostra que os ATACMS podem ser grandes influenciadores em toda a linha de frente. A nova geopolítica traz uma perspectiva interessante. Ela afirma que a chegada dos ATACMS à Ucrânia simboliza a união das capacidades dos Aches, Biła e Ucrânia. O punhal enferrujado será adicionado ao crescente arsenal de armas de longo alcance, como o Flamingo e o Netuno, todos mísseis desenvolvidos na Ucrânia. Isso permitirá que a Ucrânia faça ataques com mísseis de cruzeiro e possivelmente balísticos, como a Rússia já faz no país. A capacidade da Ucrânia de realizar ataques com mísseis em grande escala de forma independente vai demonstrar isso. O presidente Zelensky possui cartas na manga que Trump sempre teme, segundo o veículo. Faz sentido, supondo que o Dagger enferrujado chegue logo em quantidade suficiente para a Ucrânia usá-lo em grandes ataques, possivelmente com outros drones e mísseis.
Putin terá que se preocupar não só com os danos inevitáveis desses ataques. Putin ficará preocupado porque a Ucrânia se aproxima da paridade em um dos poucos aspectos em que a Rússia ainda tem vantagem na invasão. O que isso significaria para Putin enquanto busca impor suas exigências máximas de paz? Só o tempo dirá. Não podemos ignorar o baixo custo do míssil. Apesar da luta corajosa da Ucrânia contra a Rússia por 4 anos, é inegável o grande impacto financeiro da guerra no país. Atualmente, a Ucrânia está lidando com uma dívida total do governo de mais de 213 bilhões de dólares, e sua relação dívida-PIB está em torno de 100%. Mecanismos de empréstimo ajudam a Ucrânia, mas o país enfrenta situação financeira delicada. Armas produzidas em grande escala e baixo custo, mas capazes de devastar o exército russo, terão altíssima demanda. A adaga enferrujada parece se encaixar nesse perfil, caso o míssil atenda às expectativas e confirme as capacidades no teste de fogo real. A Ucrânia pode estar prestes a virar o jogo, tanto economicamente quanto militarmente. Além disso, há um último ponto da adaga enferrujada que pode ser crucial para a Ucrânia. A Agência de Cooperação de Segurança de Defesa ressaltou isso em agosto, ao anunciar pela primeira vez a venda dos ERAMs para a Ucrânia. O ERAM exemplifica a cooperação com aliados da OTAN para criar um sistema eficiente e escalável, entregue rapidamente, segundo a agência. De fato, este é um míssil que foi desenvolvido pelos Estados Unidos, com a compra de milhares sendo financiada por membros europeus da OTAN. O design resolve um problema específico da Ucrânia e mostra uma cooperação que Putin, apesar de suas maquinações, nunca esperava. A adaga enferrujada, junto com o Razem, é um testemunho do que pode ser alcançado quando a Ucrânia e a OTAN trabalham juntas para criar uma arma feita sob medida para prejudicar a Rússia. A Ucrânia vai torcer por isso. Os testes de fogo real da adaga enferrujada indicam que o primeiro lote de mísseis deve chegar em breve, possivelmente em 2026. Francamente, quanto antes, melhor do ponto de vista da Ucrânia. Ao pegar a adaga enferrujada, vai cravá-la repetidas vezes no coração sombrio da máquina de guerra de Putin. Ao falar dos aliados da OTAN ajudando a Ucrânia, os ZSEUA não são os únicos a fornecer mísseis que podem mudar o jogo. A Suécia também pode participar. Existe uma palavra específica que fará Putin sentir arrepios na espinha. Essa palavra é meteoro. Descubra por que Putin teme tanto e o que a Suécia planeja em nosso vídeo. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para mais conteúdos sobre as capacidades ofensivas da Ucrânia. E obrigado, como sempre, por assistir.